Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje vamos reviver um pouco, o nosso quadro, a nossa lousa. Vamos falar sobre circuitos integrados, como saber se o circuito integrado está bom ou ruim, através de análise em algumas malhas específicas. Tendo em vista que esses circuitos integrados, na grande maioria deles, eles gerenciam algum setor da placa, Então, quando algum circuito integrado, por exemplo, ele falha, em alguma das suas funções, aquele setor ele vai parar. Por exemplo, Bluetooth e Wi-Fi, por exemplo, a gente tem um módulo Bluetooth e Wi-Fi. Se esse módulo ele estiver com falha, logo aquele setor vai parar. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o setor de áudio. A gente tem um circuito integrado que gerencia essa parte de áudio, que se chama codec. Temos outro circuito integrado, por exemplo, no setor de rede, temos o WTR. Então, como saber se esses componentes estão falhando, se esses componentes estão bom ou ruim? Existe alguma forma de analisar quais seriam as malhas que a gente precisa verificar para ter a certeza de que esses componentes estão bom ou que eles estão ruim? Porque baseado nisso, a gente pode resolver o problema de forma muito rápida, analisando se o componente está bom e aí a gente fazer a substituição daquele componente e chegar à solução do defeito. Eu vejo muitas pessoas errando por não saberem verificar de forma correta se um circuito integrado está funcionando ou não, e aí acabam cometendo erros na hora do diagnóstico, ok? Então esse vídeo é justamente para ajudar você a analisar de forma correta circuitos integrados, seja ele codec, seja ele WCN, seja ele WTR ou qualquer outro circuito integrado que temos na placa de um smartphone, ok? Antes de a gente começar esse vídeo, peço que você deixe o like, porque o like é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E esse vídeo aqui não é simplesmente um vídeo, é uma aula completa sobre esse assunto. Então vale aí um like seu, beleza? Deixa o seu comentário aqui, porque esse vídeo aqui ele está sendo produzido porque um inscrito do nosso canal pediu para que a gente falasse mais sobre análise em circuitos integrados. Então a gente pegou aquele comentário e estamos fazendo um vídeo. Então seu comentário pode também ser tema de um próximo vídeo aqui no canal. Então deixa aí o seu comentário, é muito importante. Também fala aí se gostou do vídeo, se está gostando dos vídeos novos aqui do canal e coisas do tipo, beleza? Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito para não perder nenhuma atualização de vídeos que a gente posta semanalmente aqui para vocês, ok? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, circuitos integrados, aqueles componentezinhos, quadradinho que a gente tem na placa de um smartphone. Muitos deles responsáveis por gerenciar um determinado setor. Então é muito importante que o circuito integrado responsável por determinado setor ele esteja atuando de forma correta. Porque em uma falha de um circuito integrado desse, a gente pode ter um bloco totalmente parado, sem funcionar, totalmente inoperante. Então a gente precisa analisar, por exemplo, se eu tenho uma falha de áudio, eu preciso verificar o principal componente do setor de áudio. É claro, existem sintomas que a gente precisa ficar bem ligado para a gente não cair numa casca de banana. Se eu tenho uma placa, por exemplo, que ela não tem nenhum tipo de áudio, então o principal responsável pela parte de áudio é o codec. Logo, se eu não tenho nada de áudio na placa, eu vou verificar o codec. Agora, se eu tenho apenas um bloco, ou seja, a campainha não funciona, claro, preciso verificar aí o alto-falante, a malha do speaker e coisa do tipo. Agora, se toda a parte de áudio para, eu preciso verificar o componente responsável, se ele está atuando, funcionando ou não. Assim também acontece para o setor de radiofrequência e para outros setores da placa. Por exemplo, o setor de rede. A gente pega aí muitos aparelhos que tem uma bolinha lá e um tracinho, ou seja, a parte de rede está totalmente inoperante. Qual é o principal componente do setor de radiofrequência? Tirando a baseband, seria o WTR, no caso dos Androids. Então, ele seria o principal componente que a gente precisaria verificar. E como é que a gente analisa para saber se esse componente ele é o causador da falha ou não? Se ele está funcionando ou não? Como é que a gente chega à conclusão desse ponto, para saber se eu preciso substituir esse componente ou se eu preciso verificar outros fatores externos que podem estar ocasionando aí na falha
daquele determinado componente e com isso todo o bloco aí vai parar de funcionar, ok? Sabendo disso, pessoal, a gente tem algumas malhas que esses determinados circuitos integrados, eles precisam receber para que ele funcione de forma correta, ok? Entenda bem. Por exemplo, você é um ser humano. O que é que um ser humano precisa para que ele funcione de forma perfeita? Ele precisa de ar, ele precisa de água e ele precisa de alimento, certo? E em alguma determinada situação, até o tempo, né? Precisa ser um tempo bom, né? Para que ele não venha a morrer. Por exemplo, você mora aí no Polo Norte, você precisa estar agasalhado, coisa do tipo. Mas se falando de um modo geral, né? Precisamos de água, de alimento, né? Comida e de ar, ok? Para que a gente possa sobreviver, né? Viver, ou seja, para a gente estar vivo. Então, se me falta água, por exemplo, se eu tenho alimento e se eu respiro, mas se me falta água, se eu passo muito tempo sem tomar água, isso vem a chegar um momento, né, que eu possa não aguentar e vir a pifar, certo? Por exemplo, se eu tenho água, se eu tenho ar, mas eu não tenho alimento, chegar um momento que eu vou ficar tão fraco, né, por falta dos nutrientes, vou ficar totalmente desnutrido e aí eu vou pifar também, né? E também, se eu ficar sem ar por muito tempo, eu também posso, de repente, pifar, né, de forma instantânea. Então você percebe que tudo na vida, né, tudo no universo precisa de alguma coisa para que ele consiga sobreviver, né? A planta, por exemplo, né, ela precisa do sol, ela precisa da água, né, ela precisa da terra para que ela possa estar viva. Assim também na eletrônica, né, os circuitos integrados, para que ele funcione, eles precisam das suas malhas de alimentação, certo? De frequência e tudo mais. Então, é muito importante no momento que a gente tem, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma falha de rede, certo? De rede. Se eu tenho uma falha no setor de radiofrequência, né? No setor mais específico de rede. Mostra aqui para mim uma bola, né? E um tracinho. Ou seja, eu sei que esse setor ele está inoperante, né? O próprio software do aparelho já mostra para a gente que o setor de RF está inoperante, ele não está funcionando, né? Por algum motivo aí não tem a frequência da operadora aí circulando no circuito de radiofrequência, né? Na parte de rede. Logo, o principal componente a ser verificado, né? Eu estou dando um exemplo aqui com esse setor, mas isso pode ser para qualquer outro setor. Vamos supor, o componente que seria o principal suspeito seria o WTR. É claro, existem várias outras coisas que a gente precisa levar em conta, né? Temos a baseband, que no caso dos Androids é dentro da própria CPU e coisa do tipo, mas isso aí a gente explica no nosso treinamento. Se você quer saber mais, né, sobre diversos assuntos, eu deixo o link aqui do nosso treinamento na descrição desse vídeo. Então a gente está dando aqui um paliativo para que vocês entendam melhor sobre esse assunto. Então aqui, para que o WTR funcione, né, para que ele consiga fazer a modulação e a desmodulação, ou seja, esse componente aqui, ele vai transformar, né, sinal analógico para sinal digital para entregar para a baseband, né, e vice-versa, pegando o sinal digital da baseband, transformando para analógico, enviando para os PAs, para que eles assim joguem esse sinal, né, ao espaço de forma amplificada. Então, o WTR, galera, ele é o principal componente, aquele que está ali no meio campo, né, do time ali, armando a jogada para que as coisas aconteçam. Só que para que esse componente ele funcione, ele precisa de algumas outras coisas, né? Ele não é só colocar ele na placa e ele vai estar fazendo a sua função. Ele precisa de, primeira coisa, alimentação, certo? A alimentação. Então ele precisa de alimentação que vem da onde? Essa alimentação, pessoal, ela vem do PMIC, certo? Então, uma alimentação do PMIC, né, pode vir por uma ou duas malhas, vai alimentar aí o nosso WTR. Então, WTR, para que ele funcione, primeira coisa, precisa ter alimentação,
né? É como uma geladeira, por exemplo. A gente tem uma geladeira para quê? Para conservar alimento, né? Mas para que ela funcione, a gente precisa de alimentação. Então a geladeira, para funcionar, precisa de alimentação. Precisa do motor, precisa do gás, né? Para circular, e o motor vai fazer esse gás circular e coisa do tipo, né? Então, isso faz com que esse componente seja alimentado. Ou seja, agora a gente tem alimentação para esse circuito integrado. Só que apenas com a alimentação ele vai funcionar? É aí onde está o grande erro de muitos técnicos. Apenas verifica a alimentação. Vamos supor que esse componente aqui, né, na grande maioria das vezes, ele recebe uma alimentação de 1.8 volts e recebe uma alimentação de 1.2 volts que vem lá do Power Manager. Se essas alimentações elas estiverem chegando aqui presente nesse WTR, né, esse componente ele vai ter alimentação para trabalhar, só que ele depende de outros fatores, assim como nós precisamos de, por exemplo, de 3 fatores fundamentais para sobreviver, né, que são o alimento, o ar e a água, né? Esse componente também ele precisa de outros fatores para funcionar. Não é apenas da alimentação, da tensão. Eu vejo muita gente analisa a tensão e ponto final. Verificou, tem alimentação no PMIC? Tem. Aí vai e já substitui o componente. E muitas vezes troca o componente e o problema não é no componente, né? Por quê? Porque se esse componente aqui, se faltar alguma coisa para ele, ele vai parar, certo? Ele vai parar de funcionar, logo teremos um problema no setor de radiofrequência. Só que vocês concordam que se, por exemplo, o PMIC não estiver mandando essa alimentação de 1.8, 1.2 para WTR, o WTR também não vai funcionar, né? Ou seja, o WTR ele não está funcionando por um problema no Power Manager, ok? Então você tem que ter muito cuidado na hora que estiver analisando, para você saber realmente qual é o componente que está falhando. O PMIC é um componente do setor de radiofrequência? Não, não é de forma direta, mas indiretamente o PMIC ele contribui para que o setor de radiofrequência esteja atuando perfeitamente. Então no caso aqui, por exemplo, se eu tenho alimentação, eu preciso também ter a parte de frequência, certo? A frequência. Então tá aqui, ó. Frequência, por exemplo. A frequência de trabalho para o circuito de WTR é importantíssimo para esse componente funcionar. Sem a frequência de trabalho, ele não consegue trabalhar no clock correto, logo teremos falha nesse circuito integrado também. Quem manda esse clock aqui? O cristal oscilador, né? O cristal oscilador aí que envia também o clock, que gera o clock para a CPU. Então ele trabalha na mesma frequência do cristal, né, da CPU. Ele trabalha na mesma frequência aí, o setor de radiofrequência, no caso o WTR, ele trabalha na mesma frequência da CPU. Então, o cristal oscilador ele precisa gerar uma frequência, certo? Para mandar para o WTR. No meio dessa malha, né, que sai do cristal oscilador, por exemplo, até chegar no WTR, se tivermos um rompimento nessa malha, logo teremos uma falha também no WTR. Então é importante você saber que não é apenas por alimentação e não também por frequência. Digamos aqui que eu tenho a frequência correta, mas me falta uma alimentação, seja ela 1.2 ou 1.8, também teremos um bloqueio aí no funcionamento do WTR. Então perceba que são alguns fatores que precisamos analisar para chegar à conclusão de que o componente está ruim ou não. Vamos lá, uma outra malha, por exemplo, os barramentos RF-FE, né? Então vou botar aqui RF-FE, dados e RF-FE CLK, seria clock. Então a gente tem um barramento RF-FE, que é um barramento que sai da CPU para controlar o WTR, beleza? Para que haja uma comunicação entre a baseband, né, e o WTR, precisamos ter o barramento RF-FE para que haja o clock de trabalho, né? Precisa ser enviado uma frequência do cristal oscilador, por exemplo, e aqui no caso do PMIC, né, ele precisa enviar essa alimentação para que o WTR esteja funcionando perfeitamente. Quando eu tenho um quadro onde, por exemplo, o aparelho que eu estou na bancada, ele não funciona rede, né, ele está com um traço, por exemplo, aqui,
né, uma bolinha e um traço, está me mostrando, né, através do software, que temos uma radiofrequência bloqueada, não está funcionando nada. Eu preciso analisar, por exemplo, para esse circuito integrado, que é um componente, né, que é o principal componente, digamos assim. Claro, qualquer um componente do setor de radiofrequência que der problema, vai haver uma falha, né? Mas esse componente é aquele que faz a ligação e ele causa muita falha. Então, para que eu saiba se esse componente ele está ruim ou não, eu preciso verificar a alimentação, ela deve estar ok, a frequência deve estar ok e o barramento RF-FE deve estar também ok. Quando eu tenho esses elementos que fazem o circuito integrado funcionar, né? Quando eu verifico esses elementos que fazem esse circuito integrado funcionar e eu vejo que todos eles estão ok, então, se eu não tenho atividade, aí o componente deve ser substituído, porque eu verifiquei tudo que faz esse componente se mover, né? Fazer o seu trabalho. Todos os elementos ao redor estão chegando normalmente para ele e ele não está atuando, certo? Então, quando eu faço essa verificação, eu chego à conclusão de que esse componente aqui não está trabalhando, correto? No caso do WTR. Agora, isso se aplica a qualquer outro circuito integrado, né? Aí você vai ter que ver no esquema elétrico quais são as malhas que aquele componente precisa que esteja funcionando perfeitamente para que ele funcione de forma perfeita. Então, é basicamente isso aqui. Para a gente chegar à conclusão de que um circuito integrado funciona ou não, não é só por algumas malhas, é por todas as malhas que esse componente ele precisa para funcionar. Em alguns circuitos integrados, precisamos de pulso de enable, né, da CPU para aquele determinado componente, então deve ser verificado. A gente tem malhas de reset, malhas de interrupção. Então, essas malhas, elas costumam dar menos problemas, mas se caso verificarmos todas as malhas mais importantes, aquelas malhas que dão mais problemas, devemos também analisar esses pulsos de enable, né? Essas malhas de interrupção, malhas de reset, barramento de 2C, também deve ser verificado. Então, tudo isso aí a gente mostra no curso aí, quais são as principais malhas de cada componente que você deve estar verificando para você analisar e chegar à conclusão de que aquele componente está com falha ou não. Beleza, galera? Vamos finalizar esse vídeo por aqui, né? Já deu aí para vocês entenderem basicamente como é que funciona uma análise aí para verificar se um determinado circuito integrado está funcionando ou não. E no próximo vídeo aí, a gente vai estar trazendo mais assuntos, né? Então peço que você deixe aqui o seu like, porque isso ajuda muito, né, o nosso trabalho, e deixe seu comentário, porque isso ajuda a gente criar mais conteúdo aqui, baseado naquilo que os inscritos estão precisando, né, para melhorar aí a sua análise no seu dia a dia, na sua bancada. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto, é nóis. E se quer fazer um treinamento completo aí de reparos em placas, do básico ao avançado, quer aprender todos os detalhes aí simples e detalhes mais complexos na análise, recomendo você fazer o nosso treinamento e o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu!